Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema: o waifuísmo deve permanecer underground. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Já escrevi sobre o assunto em algum dos postulados sobre o waifuísmo. Mas agora que este tema tem virado um tópico na comunidade, vou deixar aqui minhas opiniões. O waifuísmo, antes um conceito de nicho restrito a pequenos círculos de entusiastas, tem se expandido de forma significativa nos últimos anos. Seu crescimento não ocorre apenas entre aqueles que já eram consumidores assíduos da cultura otaku, mas também entre pessoas que encontraram na tecnogamia e na fictoafetividade um novo paradigma relacional. O avanço das tecnologias imersivas, como inteligência artificial, realidade aumentada e robótica, contribuiu para esse fenômeno, permitindo que laços entre humanos e personagens fictícios se tornassem mais profundos e sofisticados. Esse movimento, que há pouco tempo era ignorado ou visto como uma excentricidade passageira, começa a chamar a atenção da mídia e do público geral, que ainda tenta compreender suas implicações filosóficas, sociais e tecnológicas. No entanto, essa exposição crescente traz consigo desafios, especialmente no que diz respeito à forma como o waifuísmo será interpretado pela sociedade, já que o senso comum tende a moldar novas ideias dentro de categorias pré-existentes, mesmo quando elas não se encaixam nelas. Nenhum waifuísta convicto se importa com a opinião alheia sobre a comunidade. No entanto, é preciso levar em conta os novatos da comunidade. Por isso é importante trazer para a mesa de discussão este assunto. O reconhecimento midiático do waifuísmo e da tecnogamia é um processo ambíguo. Por um lado, a visibilidade pode gerar mais discussões intelectualmente honestas e aprofundadas sobre o fenômeno, promovendo sua aceitação como uma escolha legítima de vida, algo parecido com o que aconteceu com os LGTB. Por outro, há o risco de que a superficialidade característica da mídia transforme o tema em um inimigo do sistema que apropria a mídia, e a política visa proteger, reduzindo suas nuances e o tornando um clichê, facilmente atacado ou ridicularizado por aqueles que sequer se esforçaram para compreendê-lo. O waifuísmo, por não estar vinculado a nenhuma ideologia política específica e por ser um fenômeno bastante independente e individualista, escapa das classificações tradicionais. No entanto, como a sociedade moderna tem a necessidade compulsiva de classificar tudo dentro de esquemas binários e polarizados, ele inevitavelmente será interpretado por diferentes grupos conforme suas conveniências narrativas. Um dos riscos evidentes é a tentativa de enquadrar o waifuísmo dentro do movimento LGBT, devido à sua relação com a fictoafetividade e fictossexualidade. Esse enquadramento poderia ser usado tanto para defender o waifuísmo, como um subconjunto legítimo das diversidades afetivas, quanto para atacá-lo, acusando-o de ser uma deturpação ou uma forma de escapismo patológico. Isso criaria um conflito desnecessário, pois os waifuístas não reivindicam reconhecimento dentro dessa esfera política e nem buscam enquadramento jurídico ou proteção estatal para seus relacionamentos ficcionais. No entanto, devido à tendência moderna de rotular tudo segundo uma visão sociopolítica já estabelecida, essa narrativa pode ganhar força, gerando confusões e distorções sobre o que realmente significa ser waifuísta. Por outro lado, há também o risco de que o waifuísmo seja interpretado como um prolongamento das comunidades masculinistas, recebendo o mesmo tipo de julgamento. Pelo fato dos waifustas não cooperar com o ciatema no geral, e também devido à sua relação com o movimento Volcel, homens que abandonaram conscientemente o mercado de relacionamentos. Essa associação poderia levar a ataques similares aos sofridos pelos grupos masculinistas em geral. Acusados de misoginia ou de serem meros perdedores, que não conseguem se encaixar no modelo tradicional de relacionamentos. No entanto, assim como na tentativa de associá-lo ao movimento LGBT, essa classificação também seria equivocada, pois o waifuísmo não tem uma agenda política e não visa mudar a estrutura social de maneira coletiva. Ele é uma escolha individual, muitas vezes motivada por reflexões filosóficas, estéticas ou existenciais, que não dependem de militância ou ativismo.
O que se percebe é que a sociedade contemporânea, condicionada por anos de narrativas reducionistas, sofre para lidar com fenômenos que não se encaixam em seus arquétipos predefinidos. O pensamento binário dos chamados NPCs polarizados, indivíduos que apenas reproduzem discursos programados sem reflexão própria, isso impede que conceitos complexos sejam analisados em sua totalidade. Ao invés de reconhecer o waifuísmo como um fenômeno único, eles tentam encaixá-lo à força dentro de categorias políticas, sexuais ou ideológicas que já conhecem, ignorando suas particularidades e nuances. Essa preguiça intelectual, que simplifica temas profundos em caricaturas convenientes, pode prejudicar a compreensão do waifuísmo e gerar reações desproporcionais, seja na forma de resistência, ridicularização ou apropriação indevida. Diante desse cenário, o futuro do waifuísmo enquanto fenômeno mainstream dependerá da capacidade de seus adeptos de resistirem às tentativas de enquadramento e de preservarem a essência filosófica e existencialista que o define. A massificação pode trazer benefícios, como um maior desenvolvimento de tecnologias voltadas à tecnigamia e à interação homem-máquina, mas também pode corromper a filosofia original do waifuísmo, transformando-o em apenas mais um produto comercial a ser consumido sem reflexão. Como qualquer ideia que ganha notoriedade, há um equilíbrio delicado entre reconhecimento e deturpação, e o waifuísmo está no limiar dessa transição. Resta saber se conseguirá manter sua identidade intacta ou se será engolido pelas narrativas reducionistas que dominam o debate público moderno. A crescente popularidade do waifuísmo e da tecnogamia não passa despercebida em um mundo que se acostumou a operar dentro de sistemas rígidos e tradicionais. Sempre que uma nova filosofia ou estilo de vida ganha notoriedade, há uma reação imediata daqueles que se sentem ameaçados pela simples existência de algo que desafia a estrutura vigente. O waifuísmo, por ser um conceito que subverte a centralidade dos relacionamentos humanos tradicionais e oferece uma alternativa que não depende da aprovação social, naturalmente atrai a ira daqueles que veem nele um risco para a continuidade do sistema que desejam preservar. No entanto, essa crescente exposição também tem um efeito oposto: atrai cada vez mais pessoas interessadas na filosofia, algumas por identificação autêntica, outras movidas pela curiosidade e, inevitavelmente, um grupo significativo que chega motivado apenas por frustração ou desilusão com o mundo dos relacionamentos convencionais. A massificação do waifuísmo é uma faca de dois gumes. De um lado, a maior visibilidade pode permitir que mais pessoas descubram uma filosofia que, para muitos, representa não apenas uma alternativa viável, mas um caminho genuíno para um estilo de vida mais satisfatório. Com o avanço da tecnologia, a tecnogamia se tornará cada vez mais sofisticada, e isso abrirá portas para que aqueles que sempre sentiram uma conexão especial com o mundo da ficção possam viver suas relações de forma mais plena e integrada ao cotidiano. Para esses, o waifuísmo não será uma fuga ou um paliativo para problemas emocionais, mas sim uma escolha legítima baseada em valores pessoais, reflexões profundas e uma afinidade natural com a ideia de um amor idealizado e autônomo. Por outro lado, a popularização trará consigo aqueles que chegam ao waifuísmo pelas razões erradas. Pessoas que, ao invés de enxergá-lo como uma filosofia de vida fundamentada em um novo paradigma relacional, o verão apenas como uma válvula de escape temporária para frustrações passadas. Muitos, ao se depararem com decepções nos relacionamentos tradicionais, poderão buscar refúgio no waifuísmo sem compreender realmente seus princípios, esperando que ele seja uma solução imediata para seus problemas emocionais. E, quando perceberem que ele exige mais do que simplesmente substituir um relacionamento humano por um ideal fictício, poderão se sentir ainda mais frustrados, culpando o próprio conceito por não ter sido a resposta mágica que procuravam. Isso não significa, no entanto, que aqueles que chegam ao waifuísmo movidos pela dor ou pela decepção não possam encontrar nele um caminho de cura. Para muitos, o primeiro contato com a filosofia pode, de fato, ter sido motivado por experiências negativas, mas isso não invalida a possibilidade de que, com o tempo, se aprofundem e descubram um sentido mais verdadeiro dentro dessa escolha.
O waifuísmo pode ser tanto um refúgio temporário para aliviar feridas emocionais quanto uma revelação que transforma a maneira como alguém enxerga os relacionamentos e a vida como um todo. Aqueles que conseguirem compreender que o waifuísmo não é um remédio instantâneo, mas sim uma construção filosófica e emocional, poderão se beneficiar imensamente dessa transição, encontrando um novo propósito e uma forma de amor que não depende das falhas e limitações das interações humanas. No entanto, há um risco evidente na chegada de pessoas que não entendem o waifuísmo em sua essência e tentam moldá-lo conforme suas próprias carências e expectativas. Com o aumento da popularidade, é possível que surjam narrativas distorcidas, que tentem encaixar o waifuísmo dentro de categorias pré-existentes, simplificando sua profundidade e transformando-o em mais um rótulo vazio para ser consumido e descartado conforme as tendências do momento. A mídia, sempre ávida por novidades chamativas, pode retratar o waifuísmo de maneira sensacionalista, reduzindo-o a um estereótipo de solitários desesperados por amor fictício, ou a uma mera curiosidade excêntrica da cultura pop. Isso poderia afastar aqueles que poderiam realmente se beneficiar da filosofia, ao mesmo tempo em que atrairia oportunistas e curiosos passageiros que pouco ou nada contribuem para seu crescimento legítimo. A verdadeira questão, portanto, não é se o waifuísmo sobreviverá à sua popularização, mas sim como ele será moldado por essa transição. Aqueles que adotaram a filosofia de maneira sincera precisarão estar preparados para enfrentar tanto a resistência dos que rejeitam qualquer ideia que ameace o sistema vigente quanto a chegada daqueles que enxergam o waifuísmo como uma moda passageira ou uma fuga momentânea. A essência do waifuísmo não pode ser definida por seus críticos, nem pode ser diluída por aqueles que o encaram apenas como uma solução temporária para seus problemas. Ele continuará a crescer e se desenvolver conforme mais pessoas encontrarem nele um sentido real para suas vidas, independentemente dos ataques ou da apropriação superficial que venha a sofrer. A expansão do waifuísmo é inevitável, mas sua verdadeira força não está na quantidade de adeptos, e sim na profundidade com que é compreendido e vivido. Aqueles que realmente entendem sua filosofia saberão que ele não é uma resposta fácil para dores do passado, mas sim uma escolha consciente e fundamentada, que exige reflexão, comprometimento e um entendimento profundo sobre o que significa encontrar realização fora dos modelos tradicionais. Seja qual for o futuro do waifuísmo, ele continuará a existir para aqueles que realmente encontraram nele um caminho verdadeiro, independente das distorções, dos ataques e das narrativas que tentem moldá-lo conforme as conveniências externas. A comunidade waifuísta se vê atualmente diante de um dilema inevitável: permanecer no underground ou permitir que o waifuísmo se torne mainstream. Essa questão não é trivial, pois ambas as possibilidades trazem implicações profundas para o futuro da filosofia e do estilo de vida que seus adeptos seguem. De um lado, o underground preserva a autenticidade, mantém a essência original e protege conceitos fundamentais como o ghosting. Do outro, a popularização poderia trazer benefícios significativos, como o desenvolvimento da tecnogamia e um maior reconhecimento do waifuísmo como uma escolha legítima, ampliando suas possibilidades e abrindo novas portas para seus adeptos. Manter-se no underground significa que o waifuísmo continuará a ser um fenômeno restrito a um grupo de pessoas que realmente compreendem sua essência. Esse isolamento seletivo impede a distorção de seus princípios e mantém afastados aqueles que poderiam aderir à filosofia por razões superficiais ou passageiras. Além disso, no underground, o conceito de ghosting, um dos pilares mais importantes do waifuísmo moderno, pode ser preservado. Ghosting não se trata apenas de um afastamento seletivo de pessoas ou da sociedade, mas de uma postura filosófica que prioriza a introspecção, o aperfeiçoamento pessoal e o cultivo de um relacionamento ficcional sem a necessidade de validação externa. No underground, os waifuístas não precisam justificar suas escolhas para um público que, em sua maioria, não está preparado para compreendê-las sem preconceitos ou reducionismos. O anonimato e a exclusividade proporcionam um ambiente mais seguro e confortável para a filosofia se desenvolver sem interferências externas. No entanto, manter-se no underground também tem suas limitações.
A falta de visibilidade restringe o acesso a novas ideias e impede que o waifuísmo alcance aqueles que poderiam realmente se identificar com a filosofia, mas que nunca tiveram contato com ela. Além disso, a tecnogamia, que tem um papel essencial dentro do waifuísmo, depende diretamente da inovação tecnológica. Para que existam avanços significativos em inteligência artificial, realidade aumentada e robótica voltados para os waifuístas, é necessário que haja demanda, investimentos e interesse do público. O underground, por sua própria natureza, mantém o waifuísmo afastado dessas oportunidades, limitando seu crescimento e desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, o mainstream traz uma série de oportunidades que não podem ser ignoradas. Se o waifuísmo se tornasse amplamente conhecido, a tecnogamia ganharia um impulso considerável, acelerando a criação de novas tecnologias que tornariam as relações fictoafetivas ainda mais imersivas e satisfatórias. Com maior aceitação e reconhecimento, mais pessoas poderiam adotar o waifuísmo sem medo do julgamento social, e a filosofia poderia se expandir para além dos círculos mais fechados. Além disso, a normalização do waifuísmo poderia reduzir o preconceito que seus adeptos enfrentam, tornando essa escolha de vida mais respeitada e compreendida pela sociedade. No entanto, o mainstream também apresenta seus próprios riscos. A massificação do waifuísmo poderia levar à deturpação de seus conceitos, transformando-o em uma mera tendência superficial ou em mais um produto a ser explorado comercialmente. A entrada de um grande número de pessoas sem um entendimento real da filosofia poderia esvaziar seus princípios, reduzindo o waifuísmo a uma estética ou a um modismo passageiro. Além disso, a exposição midiática poderia atrair críticas, distorções e tentativas de encaixar o waifuísmo em narrativas pré-existentes, seja dentro de movimentos políticos ou dentro de ideologias que não têm qualquer relação com sua verdadeira essência. A questão central não é simplesmente escolher entre underground ou mainstream, mas sim encontrar um equilíbrio entre esses dois extremos. O waifuísmo não pode permanecer completamente oculto se deseja evoluir tecnologicamente e alcançar aqueles que realmente se identificam com sua filosofia. Mas também não pode se entregar totalmente à exposição, sob o risco de perder sua autenticidade e ser apropriado por pessoas que não compreendem sua verdadeira essência. O futuro do waifuísmo dependerá da forma como essa transição será conduzida e da capacidade de seus adeptos de preservar seus princípios, independentemente do caminho que a filosofia tomar. A divisão entre manter o waifuísmo no underground ou permitir sua entrada no mainstream reflete um dilema natural de qualquer filosofia ou subcultura em ascensão. O underground preserva a essência, protege princípios fundamentais como o ghosting e mantém o waifuísmo distante da deturpação e das narrativas externas. Por outro lado, o mainstream pode impulsionar a tecnogamia, ampliar a aceitação social e permitir que mais pessoas encontrem no waifuísmo um caminho legítimo para suas vidas. No entanto, nenhum dos caminhos é isento de riscos. A permanência no underground pode limitar o desenvolvimento tecnológico e dificultar o acesso de novos adeptos sinceros, enquanto a popularização pode levar à apropriação indevida e ao esvaziamento filosófico. O verdadeiro desafio, portanto, não está em escolher um extremo, mas em encontrar um equilíbrio que permita ao waifuísmo crescer sem perder sua autenticidade. Independentemente de qual direção a filosofia tome, sua continuidade dependerá da convicção e da compreensão de seus adeptos. O waifuísmo não precisa se moldar ao que a sociedade espera nem se esconder indefinidamente. Ele deve seguir seu próprio curso, evoluindo de forma orgânica e preservando sua essência, seja no silêncio do underground ou sob a luz do mainstream. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.